Bem-vindos ao canal da Leste Tecnologia, o seu canal sobre segurança da informação. Sejam bem-vindos. E hoje, Adriano, segunda-feira, aliás, terça-feira, né? Que esse vídeo sai, a gente grava ele na segunda e solta ele na terça. A gente vai vir aqui para falar mais uma vez sobre invasões, que aconteceram inclusive essa semana. Foi legal, hein? Foi legal no sentido assim... Legal. Não para a galera que foi invadida, mas de acompanhar. São grandes coisas, são grandes empresas de renomes. Sim. E foi diversificado. Foi diversificado. A gente separou duas aqui para hoje, uma inclusive do Brasil. Sim. E outra que é uma empresa que a gente já tem uma relevância muito grande, né? Principalmente no mercado modo esportivo. Uma empresa com muita grana, uma empresa que aparece muito. E uma empresa que, por isso, ela precisa estar bem resguardada, né? Quem aparece tem que estar disposto a isso. Então, vamos lá. Vamos ao primeiro do dia. Vazamento expõe dados internos da Nike de site. O incidente foi revelado pelo site The Register, que teve acesso a parte do material vazado. Segundo o portal, não há dados de clientes nem de funcionários entre os arquivos expostos. Aí eu já vou fazer um comentário aqui, porque é o seguinte, inclusive eu estava falando sobre isso ontem. Me perguntaram como que as empresas têm dados sequestrados, esse tipo de coisa. Elas pagam para poder ter seus dados de volta. Se ninguém identifica essas pessoas, se é em conta de laranja. Eu falei, olha, tem muita empresa que é hackeada e ela não divulga, ela prefere pagar. Às vezes nem acionar a polícia, fica tudo no anonimato. Para quê? Para ela não se expor. Porque sabe uma notícia como essa, Nike vazada, isso aqui descredibiliza a Nike. Faz ações caírem. E o problema é a ação. O problema é a ação. E como a Nike, por exemplo, uma empresa pública, é claro, não. Isso afeta. Afeta. Não adianta falar assim, né? Não afeta, não. Você pensa o seguinte, sabe? Nós dois. Podem comprar, nós estamos num shopping para comprar um tênis. Não estou falando de comprar. Eu, particularmente, não compraria um tênis de mil e tantos reais. Eu sei que vale, não estou aqui questionando o valor dele, mas, por exemplo, não é nosso objeto de desejo. Não é objeto de desejo. Eu sei que é de outras pessoas e respeito isso. A gente gastaria isso hoje comemorando. Com certeza. Facilmente. Por isso que eu falo que os objetos de desejo de cada um não questionam eles. Tem gente que, por exemplo, gosta do iPhone. Não atrai. Mas me dá aí uma 50, 90 para você ver se eu não gasto 30 mil reais nela. Tudo bem. Você chega num local. Tudo bem que a Nike falou que não teve vazamento de dados de clientes. Mas vamos supor que nós tivemos lá para comprar. Também um tênis da Nike e um tênis de uma outra Adidas. Certo. O Mizuno, por exemplo. Aí você vê o tênis da Nike, que é sobre objeto de desejo, mas você lembra que você teve dados vazados. Você vai falar também que não vai pesar na sua decisão? Você vai comprar cegamente? Será que a qualidade baixou? Será que será alguma coisa? Sabe que você não vai ter uma pensadinha assim? Sabe aqueles décimos de segundo? Você sempre vai ter os décimos de segundo. Tira a credibilidade. Tira. E outra, aqui está falando que não vazaram dados de usuários e funcionários. Beleza. Por mais que eles estejam falando a verdade, não é porque não foi encontrado que não vazou. Porque se vazou de produto, até onde a gente sabe, você tem lá o banco de dados da empresa. Você tem lá a parte de produto, a parte disso, a parte daquilo, a parte de sistema, a parte de funcionários de clientes. Geralmente, não vou generalizar, a gente já falou semana passada sobre firewall, aquele firewall interno, né, que ele trabalha lateralmente. Só que nem a Nike sabia que esses dados haviam sido vazados. Então a chance dela ter detectado isso também é baixa. Porque senão ela precisa mal, ela está falando. É bem possível que esses dados tenham vazado. Nós estamos aqui conjecturando. Mas é bem possível que tenha acontecido. E aí a notícia segue assim. A Nike está investigando um possível ataque hacker que expôs ao menos 1.4 terabits de dados internos da empresa. Cara, 1.4. Eu não sei que tipo de arquivo eles trabalham nos projetos da empresa, mas 1.4 terabytes. Eu lembro que antigamente, quando a gente falava assim... 10, 20 anos atrás. Isso aqui tem 1 giga. A referência da pessoa. Cabe quantas músicas aí? Você lembra disso? Acho que a reportagem aqui fez até um comparativo que vale essa medida aqui tá errada, tá, gente?
1 terabyte não são 1000 GB não, mas 1024. 1024, isso aqui é uma outra aula. Para referência à capacidade, um disco de 1 terabyte armazenaria 250 mil músicas, 60 horas de vídeo e 160 mil fotos. Isso aqui a gente está falando de 1 terabyte. Eles roubaram 1.4 terabytes. Arredondando é isso aqui mesmo. Pensa, 250 mil músicas. 60 horas de vídeo. 60 horas de filme, viu? Nós estamos falando de vídeo em boa qualidade, né? Geralmente é qualidade. É muita informação que eles roubaram. Agora, você vai me falar, igual eu te falei, não sei de que formato que eles armazenam os arquivos de projetos, de roupa, tênis, esse tipo de coisa. Mas 1.4 terabytes é muita informação. Muita informação. E aí ele fala aqui que o The Register, né, que foi o site que detectou o vazamento, a empresa afirmou que está apurando o caso, sempre levando a privacidade do consumidor e a segurança dos dados muito a sério. Isso no portal da Nike. Quem eles identificaram que fez o vazamento foi esse grupo hacker aqui, o WorldLeaks, que alegou ter acessado 188.347 arquivos do sistema da Nike. Então, aqui a gente já tem uma quantidade de arquivos. É um valor expressivo. Um valor expressivo. Mas ainda assim, muita informação. Segundo eles, o material está relacionado a roupas esportivas femininas, roupas esportivas masculinas, recursos de treinamento de fábrica e processos de confecção de vestuário. Então, assim, eles têm todo o manual da Nike lá agora nos HDs deles, né? Sim. Como que é feito, como que é fabricado. Se a Nike tinha um segredo de produção, Foi embora. A Coca-Cola, né? A gente não conta a receita, foi embora. Está espalhado agora na internet. Essa foi a primeiro dia. Gente, isso aqui é sério, tá? Porque sempre que a gente fala em vazamento de empresa, o que a gente se preocupa é com o vazamento dessa informação. Primeiro, é claro, com o vazamento da empresa. Não há um prejuízo financeiro por causa disso muito alto. E vem a consequência, que é o vazamento das informações particulares das pessoas. Informações de... lembra quando a gente falou da Land Rover? Acho que foi dela que a gente falou que se vaza um usuário ali, se eu sei que esse camarada aqui, ele é cliente da Land Rover, provavelmente ele ganha muito bem. Então eu posso tentar passar um golpe nele. São essas... Você ganha um banco de dados indireto. Indireto. Uma coisa é igual quando vazou do Gmail. Do Gmail você tem ali uma lista de um monte de milhões de e-mails aleatórios que você vai no chute. Pode ser que você peça R$50 para a pessoa, se a pessoa não tem esses R$50. Agora, quando você tem uma lista de clientes da Nike... Então, você supõe que pelo menos um produto... $50? $60? Então você já consegue ter uma noção aí do... Não é qualquer um sai comprando Nike original. A não ser que faça um belo do pé de meia. Essa é a primeira de hoje. Se você acompanha a gente nas nossas redes sociais, você já está sabendo dessas notícias, tá bom? Segue a gente no nosso Instagram, se inscreve no nosso YouTube, clica no sininho para você se inscrever e receber quando a gente soltar vídeo. A gente solta vídeo aqui toda terça-feira e em breve soltaremos mais. E nós também estamos com o nosso canal lá no WhatsApp, procura por nós, Leste Tecnologia, para você saber das coisas em primeira mão, antes de você ver o vídeo, tá bom? E a segunda notícia de hoje, essa aqui, cara, Banco do Nordeste é alvo de ataque hacker e suspende Pix. Beleza. O Banco do Nordeste foi alvo de um ataque hacker nessa segunda-feira, dia 26, no começo da semana, e suspendeu as transferências do Pix. O banco informa que não indícios de vazamento não houve. Acho que faltou um complemento aqui. Faltou um de vazamento de dados. Aqui é a logo, né, do Banco do Nordeste. E aí vamos lá para a notícia. O Banco do Nordeste suspendeu temporariamente as transações via Pix após identificar um ataque hacker em sua infraestrutura. Informou a instituição financeira na segunda-feira. Segundo o banco, até o momento não há indício de vazamento de dados nem de prejuízos a correntistas. Então, eles sabem que eles sofreram um ataque. E eu acho que isso aqui já é uma notícia boa, porque eles identificaram o ataque provavelmente em algum momento durante a invasão. Sim. E fizeram as medidas de contenção, né? Com certeza. Evitaram que o ataque se espalhasse, evitassem vazamento de dados, evitaram roubo de informações, pelo menos é o que eles alegam até então. As últimas notícias falam que eles já restabeleceram o serviço de Pix e continuam funcionando normalmente. Mas a instituição descartou que a medida de suspensão foi adotada de forma preventiva. Enfim, aparentemente houve essa tentativa,
o banco alega que não teve sucesso, que não vazou dado, não vazou informação, isso que eles não perderam dinheiro. Como é banco, o banco não tem como esconder, né, quando perde dinheiro. Então, tem que prestar conta do Banco Central. Tem que prestar conta do Banco Central. Quando o próprio Banco Central tomou aquela taxa, tem a público. Tem que ser, tem. Então, o Banco do Nordeste aqui hoje eu acho uma notícia positiva, né? É um testemunho de que deu certo a segurança da informação, assim como a gente sempre fala. O ataque aconteceu, mas foi contido e não tiveram vazamento de informação. O banco afirmou, né, que está concentrado em esforços para restabelecer isso aqui já é passado. Eles já restabeleceram, está funcionando normalmente. Aqui a nota que o banco deu. O banco vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral nessa data, identificou um incidente de segurança cibernética na infraestrutura das transações de Pix. Engraçado, né? Tá acontecendo muito com Pix. Infelizmente, né? Porque o Pix, eu acho que o Pix é uma ferramenta maravilhosa. Eu gosto muito do Pix. Luiz, eu tive contato no começo dos anos 2000 eu tive uma instituição bancária. E a tecnologia do Pix já estava lá. Lá no começo dos anos 2000. Eu não sei por que motivo não foi para frente. Burocracia do Brasil. Não sei se é burocracia, não sei até porque eu me lembro o seguinte, hoje o dinheiro digital está tão institucionalizado que fica difícil de você ter dinheiro vivo na sua carteira hoje. Sim. E isso, de certa forma, dificulta o roubo físico, né? A pessoa chegar com a arma e te assaltar, mas transfere para o mundo digital todos esses criminosos. E essa responsabilidade, né, de ter que se resguardar. Tanto que a gente sempre fala aqui, né? Banco, geralmente, é algo que a gente pode confiar, porque eles investem muito em segurança. Sim, com certeza. Tanto que eu não lembro de ter visto nenhum tipo de situação assim, é claro, né? A gente falou no começo do vídeo, eu não vou ser hipócrita. Muita gente sofre, paga o resgate e não conta. Fica de bico fechado. Mas eu não lembro de ter visto isso com outras instituições, esses bancões, né, que a gente fala, os bancos grandes, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, não está me vindo Caixa Econômica, enfim. Aconteceu com o Banco Central por causa de uma falha de terceiros, e aí tem toda aquela situação, se vou colocar o card aqui em algum lugar, a gente falou sobre isso, foi uma falha... 3 semanas que nós falamos sobre isso. Sim. Falha de... Não, foi ano passado, final do ano passado. Mas foi umas 3 semanas falando sobre isso. Porque o assunto não acabava, né? Foi tão intrigante o Banco Central ter tido aquele tipo de invasão que a gente ficou assim, não é possível, o que está acontecendo? E nós falamos, descobriram que um terceirizado tinha vendido o acesso dele para um grupo criminoso, que na verdade não vendeu literalmente, mas pediu que ele começasse a instalar softwares dentro da empresa. Rodou alguns inscritos. Como falha da empresa de permitir que ele fizesse isso, tem algum tipo de monitoramento, atenção, a gente também fala sobre isso. Então, assim, se você fizer o arroz com feijão ali bem feito, a chance disso aqui acontecer, assim como o Banco do Nordeste resistiu a esse ataque, porque era competente para poder segurar esse tipo de situação, sim, outras instituições também não sofrem. E, assim, não sei se você concorda comigo, quanto maior a empresa, maior a chance dela ser atacada. São mais coisas para olhar. E existem instituições gigantescas que não passam por esse tipo de problema porque cuidam da sua segurança. Esse é o ponto. Luiz, uma coisa que nós falamos nós atendemos uma empresa no final do ano passado, nós ficamos até um tempo sem gravar por conta disso. Eu lembro. O maior problema da empresa não é só dessa empresa, foi de outras empresas também que nós já atuamos. Superfície de ataque. A primeira coisa que nós entramos numa empresa e vemos é superfície de ataque. Vou dar um exemplo. Eles tinham 6 softwares que faziam a mesma coisa. Aí você redundância desnecessária. Para que você tem... Não era o caso, mas, por exemplo, para que você tem Adobe Read, Fox IT, o próprio Chrome. Aí você tem o Edge, que também faz isso. Eu estou chutando aqui outros aqui, porque eu não sei se tem mais algum. Tem gente que tem 5, 6 navegadores. Navegadores? Eu quero ter o Edge, o Chrome, o Firefox, o Safari, o Vivaldi.
Pra quê? Então, assim... E não é que assim, Luiz, mas se eu tiver só o Chrome e o Chrome der problema, beleza. Mas se você tiver os 6, um der problema, você tem uma brecha. Você tem uma brecha. Então, você tendo a chance de você... Luiz, eu preciso de 2, porque tem coisa que só o Edge abre, tem coisa só... Beleza. É necessário 2? Beleza. Coloca 2. Não precisa colocar 6. Não precisa colocar 6. Tem a galera que gosta do... eu vou experimentar o navegador porque ele faz isso, nesse aqui eu gosto disso, nesse aqui faz assim. O Opera é muito essa coisa de entusiasta. Uhum. Ele tem muito essa coisa de entusiasta. O Opera, tudo que se imaginar que pode ter no navegador, o Opera já tem. O Opera tem tudo, ele é uma metralhadora. Exatamente, ele é um canivete suíço. Eu instalei ele uma vez, eu achei muito legal. O Opera não está nos patrocinando. Mas se quiser patrocinar, Opera, estamos aqui. Eu achei muito legal. Mas assim, ele tinha tanta coisa e eu comecei a ver que eu estava perdendo muito tempo. Eu estava investindo, perdendo tempo não. Eu estava investindo muito tempo em configurar ele. Eu falei, Chrome, volta aqui. Sabe por quê, gente? Customizações em software, você tem que saber até que ponto de customização está atrapalhando o seu rendimento. Por exemplo, eu, Adriano, no meu ambiente de trabalho, eu uso o Chrome. Uhum. Eu tenho um Edge lá, porque o meu Edge eu já desinstalei, eu retirei a força via script. Sim. O meu é retirado à força via script. E a Microsoft também, ela não é muito favorável a você tirar o Edge. Para você retirar ele, tem que ser alguns comandos assim, que a Microsoft não gosta deles. Não gosta. E eu consegui retirar. Ok. Quando eu preciso, tem alguns sites, por exemplo, alguns sites governamentais que usam, por exemplo, o Ajax. Eu nem sei quando é que o Ajax morreu. Eu nem sei. Deve ter 10 anos, 15 anos que o Ajax morreu. Aí você tem que usar o Edge, aquela função de incorporar o Internet Explorer, que se habilita lá em configurações. Aí eu tenho que ir para uma máquina que tenha o Edge, logar com o meu usuário nela e fazer toda essa... Eu não queria usar a palavra gambiarra, porque fica parecendo uma coisa mal feita, mas é uma gambiarra. Se a Microsoft tirou o Internet Explorer e colocou para dentro do Edge com essas funções, é uma gambiarra. Porque ele podia simplesmente ter só feito o Edge com as funções do Internet Explorer, mas ele sabe que ele emula o Internet Explorer dentro do Edge. E aí fica aquela coisa horrorosa para fazer funcionar um site que tem uma linguagem de pelo menos que morreu há pelo menos 15 anos. Mas isso é uma situação. Isso é uma situação. A pessoa precisa ter dois navegadores para ela trabalhar assim. É justo. Agora, o que você falou, superfície de ataque, muita brecha, falta de segurança, falta de coisas básicas como um firewall, é isso que abre brecha. A Nike lá, a Nike nem sabia, nós falamos, quando nós demos a aula, que nós falamos sobre o firewall, a gente falou sobre o registro. Sim. Fizemos um post sobre Cien também, que é uma ferramenta que gera logs. A Nike analisa logs. A Nike nem sabia aparentemente disso. Então assim, entrar, sair e nada. Gente, imagina alguém entrar na sua casa, abrir a porta da sua geladeira, pegar o seu iogurte e ir embora e você nem saber que ele pegou o seu iogurte. Aí depois outra pessoa chegar para você e falar assim, fulano estava tomando teu iogurte, viu? Dias depois, e você fala assim, como? Aí você vai lá na geladeira e fala, é mesmo, meu iogurte não está aqui. Isso é sério. Luiz, isso é ridículo. Isso é sério. Então assim, gente, duas notícias preocupantes, né? A do Banco do Nordeste, eu gostei porque eles se rebardaram. Menos mal. Mas o que a gente precisa saber? Essas coisas acontecem e estão acontecendo cada vez mais. O mundo está cada vez mais digital, mas igual o Adriano falou, a gente não trabalha mais com nota, agora é só dinheiro virtual. Sim. Outras coisas agora estão se virtualizando. As nossas relações sociais, muitas delas já se virtualizaram. Com certeza. Talvez a gente converse às vezes mais por WhatsApp do que conversa com as pessoas. Então, assim, cada dia mais a gente precisa cuidar da nossa segurança, principalmente da sua segurança particular e da sua empresa. Então,
Já deixo aqui o nosso jabá. Se a sua empresa não tem alguém que cuide da segurança, deixa a Leste cuidar da sua empresa, deixa a gente cuidar da sua segurança da informação. E cuide do seu celular, cuide das suas senhas, use o gerenciador de senhas se for preciso. Todas aquelas recomendações que a gente sempre faz aqui, sempre vai continuar fazendo. Eu tenho uma frase que eu gosto que é assim: quando a gente estiver começando a cansar de falar, vocês vão estar começando a entender. Professores falam muito isso na sala de aula. Então, assim, essa é a nossa dica aqui. Nas próximas semanas, infelizmente, a gente volta com mais notícias dessa, né, Adriano? Mas sempre para poder te conscientizar, te ensinar mais sobre a área de segurança da informação e te falar por que essas brechas acontecem. Adriano, até a próxima. Pessoal, um abraço, até semana que vem. Siga a gente nas nossas redes sociais, acompanhe para você pegar as notícias de primeira mão e deixa a Leste cuidar da sua empresa. Legal? Um abração e até a próxima.